Bom dia, pessoal. Ou bom dia o quê? Boa noite, né? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Ô, entrou? Ah, Entrei. beleza, beleza. Deixa eu colocar aqui o tópico. O tópico é interações, processo civil e processo penal. E agora? Peraí. Pronto. Agora tá beleza? É aí ou é aqui? Deu uma travada. Tá travado? Tá travando? Tá me ouvindo? Consegue me ouvir Eu estou agora? lhe ouvindo bem. Eu E também estou você lhe me ouve ouvindo bem? bem. Ouço bem, ouço bem e lhe vejo bem. Beleza? Maravilha. Então Primeiro, vamos lá. já tem uma galera aí, entrou, viu? Tem uma galera aí. Boa noite a todo mundo. Primeiro, agradecer a presença de Vinícius aqui, esse convite que eu fiz para ele. Pedir desculpas, a gente pede desculpas porque a gente teve que antecipar a live para agora, 6h15, porque eu tinha um compromisso 6 horas no STJ, só que aí jogou a live para 7. Só que aí eu acabo de receber 6 horas a notícia de que o compromisso foi para 7h20. Então, a gente teve que fazer essa mexida aqui. Na advocacia tem disso. E a propósito da advocacia, essa live é também uma forma de eu celebrar publicamente e o escritório, e o meu escritório de advocacia, por meu intermédio, nós celebrarmos a chegada de Vinícius Assunção, que é o mais novo sócio do escritório. Tá ouvindo bem? Vinícius? Vinícius? E aí? Estou tranquilo agora. Estou lhe ouvindo. Você falava da Pronto. celebração da chegada. É isso. Essa live também é uma forma de celebrar a sua chegada, Vinícius, ao nosso escritório. Você se incorpora à nossa sociedade, passa a ser o sócio responsável por uma nova área do escritório, que é a área do direito penal empresarial. É uma área muito, muito, muito próxima, né, à nossa atuação. Nós somos um escritório que tem uma grande atuação na área empresarial e a gente sentia falta disso, a gente tinha essa lacuna. A gente precisava muito de ter uma pessoa com quem conversar, para traçar as estratégias e compreender melhor as coisas. E seu nome apareceu com muita facilidade. Você reúne todas as qualidades que a gente espera para um sócio, não espera de um sócio. Primeiro, seu caráter, sua leveza, seu preparo. Você já é mestre, é doutorando, salvo engano, tem dois doutorados, mas você vai explicar um pouco aí quando se apresentar. Você atua na academia, atua na advocacia fortemente. Agora virou até popstar, tem dado várias entrevistas para a Folha de São Paulo, eu tenho acompanhado suas entrevistas para a Folha de São Paulo, sendo chamado para opinar sobre as grandes questões aí que estão surgindo. E a gente não para de ver questões criminais Sim. rumorosas, né? E você tem sido chamado para poder falar. Então, para a gente é um grande orgulho lhe receber o DJ Soler Rosa. Lhe damos as boas-vindas e eu nesse nosso encontro aqui. E você, que é um especialista em processo penal, além de um penalista, um especialista em processo penal, gosta mais de processo penal ainda, eu imagino, do que de penal. E eu, enfim, Sim. todo mundo sabe que gosta de processo civil. E admiro o processo penal, eu admiro o processo penal, eu fico namorando, eu não entendo nada de processo penal, mas fico namorando o processo penal. Resolvemos fazer essa live meio provocativa, né? A live é provocativa até no título. Processo civil e processo penal interagem, é possível interação. Então, eu levanto a bola para você, meu amigo, se apresente, faça suas primeiras considerações, vamos começar a nossa conversa. Maravilha. Boa noite a todas, a todos, a todes. É uma felicidade muito grande estar aqui nessa live.
Eu vinha pensando, Fred, da grande felicidade que é poder integrar o DSR, um escritório que é referência no cenário nacional, um escritório que, além de tudo, é um escritório que eu acompanho desde muito cedo, porque eu brincava que eu era estagiário por equiparação, porque no DSR sempre estiveram todos os meus amigos da faculdade. Então, o Luizinho, Laiana, Clarice, outras pessoas queridas, Gustavo César, Guga César, sempre estiveram lá, então eu sempre acompanhei a rotina do escritório, além de ter sido seu aluno, aluno de Sodré, pessoas que eu sempre admirei muito. Então, apesar de vocês serem muito jovens, eu fui aluno de vocês e sempre guardei assim, uma admiração muito grande. Eu lembro que Fred chegava na aula, primeiro que chegava pontualmente, né? Chega até hoje. Isso já marca um aluno. Segundo que você dava aula, Fred, sentado. Dava aula sentado com a perna cruzada ali e conseguia encantar a turma toda, conseguia gerar ali uma admiração muito grande, como até hoje gera. Então, para mim, é uma grande felicidade fazer esse movimento. Eu venho de um caminho na advocacia criminal em que eu só estagiei nessa área, sempre na área penal empresarial. Tive uma trajetória aí de muita felicidade com pessoas muito, muito queridas e às quais eu sou muito grato. Uma delas, Thaís Bandeira, mais recentemente estava com a banca sozinho, com parcerias com Manuela, com Tiago Vieira, e agora esse movimento novo, que para mim é muito importante, que marca um momento muito, muito importante, feliz dessa trajetória. Mas vamos lá, vamos falar do assunto da live, porque, como você falou, provoca, e eu já devolveria aí brincando até. Eu diria que se não tiver interação entre processo civil e processo penal, não dá nem para interpor um RE, não dá nem para interpor um recurso especial, porque nós estamos com um código de processo penal. Pois é, aí já é. Só para lhe provocar. Só para lhe provocar. Não, mas eu tive que ler para a gente poder. Então, que tem interação, tem. Agora, a gente precisa dialogar de forma muito, muito sensível, muito delicada, qual é essa interação. E eu sei que você acompanha esse debate há muito tempo, não só por seu trabalho de livre docência, mas porque você é um estudioso do processo. Então, antes de tudo, eu sei que você está antenado e está sensível a quais são as questões que nós, do processo penal raiz, do processo penal crítico, do processo penal que acompanha e que entende que o processo penal é um instrumento e aí eu daria duas visões muito, muito genéricas, mas num primeiro momento aqui, do processo penal. O processo penal pode ser enxergado como um instrumento de exercício do poder, e pode ser enxergado como um instrumento de contenção do poder punitivo. São duas formas de enxergar, depende do ângulo que se olhe, mas essas duas visões são, me parece, muito distantes do que é o processo civil. Então, a gente precisa maturar para poder aí descer aos detalhes e os exemplos dessas interações. Então, eu já lhe devolveria fazendo essa advertência, que eu acho que é muito importante. Vamos lá. Então, vamos fazer um bate-bola aqui, um jogo de tênis, né? Primeiro, eu tenho muitas dúvidas sobre se essas duas dimensões do processo penal que você falou, a de contenção, a de forma de exercício do poder e a de contenção do poder de punir, são estranhas ao processo civil. Eu faço isso muito claramente. Não há dúvida, pelo menos eu não conheço ninguém que duvide, de que também no processo civil o processo é um modo de você disciplinar o exercício de um poder. Não há dúvida. Quanto a isso, não há dúvida. Quanto ao poder punitivo, que seria uma peculiaridade da situação penal litigiosa, aí você precisa dizer, não, no processo civil não há o elemento punitivo tão claro como há no processo penal. Aí eu faço duas provocações para você. Né? A primeira provocação é que nem todo processo penal é punitivo. Então, há processo penal não punitivo. Pense no habeas corpus, pense na revisão criminal, pense no pedido de homologação de colaboração premiada, para dar alguns exemplos. Então, já mostra que a coisa não é tão simples. E a segunda coisa
é de que há processo civil punitivo. Há processo não penal punitivo. Há processo não penal punitivo. Muito claramente, basta pensar, e sem maiores... eu acho que você vai concordar comigo, o processo da improbidade administrativa, cuja racionalidade é muito próxima à do processo penal. Então, esses dois axiomas que você levantou, que são axiomas que eu sempre ouço, né? Me parece, meu amigo Vinícius, que partem de uma percepção da realidade um pouco simplista. Nem a realidade do processo penal se resume a um processo penal punitivo, embora o processo penal punitivo seja, digamos assim, a estrela, evidentemente é o mais comum no processo penal, e nem a realidade do processo civil exclui o processo punitivo. Então, eu vejo mais proximidades do que... quer dizer, eu vejo mais potencial de interação do que se supõe. Eu não vou dizer proximidade dos regimes jurídicos, porque não há. Seria uma apostação retórica de minha parte. Mas eu vejo mais potencial de interação do que se costuma supor. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Já que a gente está no bate-bola, né? Você pergunta, eu respondo, eu pergunto, você responde. Então, você já parou para pensar? Eu não sei se entre os processualistas penais isso já foi debatido. Já parou para pensar que o mensalão, o processo do mensalão, que é contemporâneo à elaboração do CPC, o processo do mensalão, o julgamento do mensalão, é contemporâneo ao processamento do projeto de lei do CPC na Câmara dos Deputados. Contemporâneo. Então, eu me lembro que a gente chegava na Câmara, terça-feira, quarta-feira, estavam as televisões ligadas para acompanhar as votações, as sustentações orais. Você acha que o processo penal do mensalão interferiu no CPC? Já parou para pensar nisso? Ou isso nunca foi cogitado, vocês não deliberam, não pensam sobre o assunto? Eu queria ouvir... Não, nunca ouvi. Boa reflexão. Se o processo do mensalão interferiu no CPC. Exatamente. Pergunta é essa. Já pensou sobre isso? Ou isso nem passou pela cabeça de vocês? Não ouvi esse debate. Pois bem, para você ver como são as coisas. Para você ver como são as coisas. Interferiu diretamente, e eu vou mostrar por quê. Coisa boba, mas interferiu diretamente, e interferiu reflexamente. Diretamente, interferiu num ponto que é bobo. Mas é interessante. Mostra o diálogo. Que é o seguinte. Na parte do testemunho das pessoas egrégias. Aquela galera que pode pedir hora para testemunhar. Sim. O processo do mensalão teve uma galera, das 600 testemunhas do mensalão, uma galera era egrégia. E exerceu esse poder, né? Às vezes de forma muito abusiva. E aí Joaquim Barbosa, que era o relator, ele foi muito duro. E teve uma decisão que ele disse o seguinte, que o direito de escolher o lugar e a hora para depor, ele tem um limite para ser exercitado. Se você escolhe e não vai, você perde o direito de escolher. Isso não estava na lei, isso foi no processo penal. Isso foi na época de tramitação do CPC. A gente foi lá, pegou isso, colocou no CPC. Isso está no CPC. Isso Verdade. Hoje está no CPC. Se você for pegar o CPC, você vai ver que isso é uma novidade, lá no artigo que cuida dos testemunhos egrégios. Isso é um impacto direto só para você sentir. E o impacto indireto, que foi decisivo, foi o seguinte. O projeto de lei do CPC era um projeto que apostava muito no juiz. Muito. Dava muito poder para o juiz. O projeto. O que começou a tramitar. Quando o processo legislativo começa a se desenvolver e os deputados começam a ver o que estava acontecendo,
colega preso, aquelas discussões, vai prender. Aquilo foi um momento histórico e inédito, né? Que era um volume de gente muito grande, pessoas muito importantes, parlamentares muito importantes, que estavam sendo presos. Sim. E com aquela figura icônica de Joaquim Barbosa, né? Que virou um ícone realmente, um ícone de várias coisas, mas emblemático, a postura dele e tal. O que é que aconteceu? Houve uma inflexão no processo legislativo e os poderes do juiz começaram a ser vistos como algo ruim. Então houve um enxugamento dos poderes do juiz e veja, por exemplo, que a apelação se manteve com efeito suspensivo automático como regra. E isso foi decorrência disso. E a lógica é a seguinte, não, a gente vai dar poder demais para o juiz sentencia e já vai executar. O eco do mensalão estava muito forte, você tinha aquele clima pesado. É um testemunho que eu faço e acompanhei isso muito de perto, posso lhe dizer com alguma tranquilidade. Isso que eu me lembro, né? Sim, se isso reflete no processo civil, você imagine no processo penal como é importante para a gente discutir o papel do juiz. E aí você deve acompanhar isso. Nós, no Brasil, somos uma exceção na América Latina, enquanto país que ainda é pautado pelo processo penal inquisitivo. E aí a gente vai falar já do pacote anticrime, da lei mais recente, que você também está a par, mas a gente ainda é pautado por um processo eminentemente escrito. Por mais que tenhamos previsão de uma audiência oralizada, nós temos uma troca de peças escritas ao longo do procedimento, que é algo sufocante, para dizer o mínimo, em relação a uma perspectiva de um processo penal que a gente chamaria de acusatório. Então, nós temos ainda no Brasil, estamos ilhados em relação ao Chile, ao Uruguai, a outros países, ainda que eu tenha diversas críticas a como o processo penal tem sido desenvolvido nos países que estão adotando um modelo eminentemente acusatório, no Brasil nós estamos um passo, ou melhor, 10 passos atrás. Veja que nós precisamos de uma mudança legislativa que é eminentemente declarativa. Nós passamos a ter uma regra no Código de Processo Penal, e eu já vou falar que ela está suspensa quanto à eficácia, mas temos, que diz o processo penal é acusatório. Essa regra, Fred, ela foi suspensa cautelarmente pelo STF. Veja, nós estamos já aí, a Constituição é de 88, nós temos um Código de 41, estamos em 2021, celebrando entre todas as aspas, porque não há o que se celebrar, mas completando, aniversariando 80 anos do Código, e nós estamos discutindo se o processo penal deve atender aquilo que é a prescrição constitucional do artigo 129, inciso 1. E ainda estamos, portanto, num debate muito primitivo, essencialmente primitivo. O STF acabou de decidir acerca do artigo 212, que debate, que indica que o juiz deve perguntar ao final. Você pensar que mesmo com a mudança de 2008, nós temos uma prática que está completamente desconectada, primeiro, de um regramento estrito, explícito, legislativo, de uma norma que é de 2008, não estamos falando do pacote anticrime, poderíamos estar, mas de uma norma de 2008, e que ainda mais desconectado está da Constituição, e, portanto, completamente afastado das realidades dos países vizinhos, para dizer o mínimo, se a gente for discutir países de outra matriz. Mas nós estamos, e aí por isso, para voltar ao nosso gancho, Fred, por isso uma preocupação muito intensa com essas aproximações com o processo civil. E aí eu lhe dou um exemplo, ou melhor, eu lhe daria 2 exemplos já de pronto. Nós temos na jurisprudência dos tribunais superiores uma aceitação dos atos praticados pelo juízo incompetente no processo penal, que é uma aceitação que se fundamenta, os precedentes eles se fundamentam no processo civil. Outra hipótese, nós temos uma súmula, que é a 33 do STJ, que prescreve, que indica que não deve haver reconhecimento de ofício da incompetência territorial. Os precedentes são de processo civil, mas a terceira seção já reconheceu como aplicáveis ao processo penal. E aí, Fred, eu não quero adotar
um posicionamento, não preciso adotar, não é nem que não queira, não preciso adotar um posicionamento radical de afastamento total, mas é preciso trazer a prática para a nossa vivência e dizer, olha, na prática é isso que tem ocorrido. Então, ainda que a gente discuta a diferença entre uma teoria geral do processo, entre o que seria o direito processual penal, o que seria o direito processual civil, e o que seria uma teoria unitária do processo, porque aí eu estou com você. Vamos trabalhar aqui no campo das abstrações. Discutir TGP é uma coisa, discutir teoria unitária do processo é outra. E aí, sejamos sinceros, tanto a doutrina processual penal costuma criticar uma teoria unitária do processo quando queria ou pretensamente estaria criticando a TGP, quanto boa parte da doutrina processual civil alega estar trabalhando com a ideia de teoria geral do processo e, na verdade, está verbalizando, está doutrinando uma teoria unitária do processo. Né? Então, todos esses elementos eles vão gravitar e vão gerar uma preocupação que é, olha, essa aproximação com o processo civil, ela tem causado estragos na nossa realidade, porque a nossa realidade, se no processo civil a punição ou o elemento punitivo ele é acidental, no processo penal ele é o mais forte e sempre danoso, sobretudo se feito a partir de razões ou de ideias ou de conceitos e abstrações que vêm do processo civil de maneira crítica. Veja, eu tenho algumas ponderações para fazer sobre isso. Primeiro que, você sabe que eu sou um processualista civil. Eu quero me aproximar do processo penal porque eu acho que o processo penal pode melhorar o processo civil. Isso para mim é um ponto de partida. E eu não estou preocupado, eu não ajo, quando eu falo processualista, né? Estou preocupado de ser corrompido, o processo civil ser corrompido. Minha preocupação é que o processo civil melhore. Sim. Melhore. E se eu for buscar regras sobre prova ilícita no CPP, o artigo 157, se eu for buscar a cadeia de custódia do CPP, o processo civil vai melhorar. Sim. Isso vai melhorar. O fato de estar no Código de Processo Penal, como norma que foi pensada no processo penal, mas que em razão da lacuna no processo civil eu posso buscar para poder preencher, por que eu não vou fazer isso? Se eu quero melhorar o processo civil. O que eu não entendo é que a postura epistemológica da maior parte dos processualistas penais é achar que o movimento de contramão vai piorar o processo penal. Necessariamente piorar, ou seja, trazer coisas do processo civil necessariamente piorar. Isso para mim não é uma postura adequada, até porque é errado. Não há comparação, Vinícius, não há termos de comparação na qualidade das regras sobre contraditório, sobre motivação, prevista no Código de Processo Civil do que no Código de Processo Penal. Não há termos de comparação. Não há se os dispositivos do CPC estivessem no CPP, seriam elogiados em qualquer congresso de processo penal como célebres exemplos de processo penal acusatório. Mas estão no CPC. Estão no CPC. Você não vai trazer para cá porque isso é processo civil? Não, o 489 do processo civil, está no CPC, é um dispositivo sobre decisão judicial. Decisão judicial. Proferida em qualquer lugar. Pode ser processo penal, processo civil, processo do trabalho. O artigo 10 do CPC é um artigo sobre processo. O juiz não pode decidir sem contraditório, sem observar o contraditório, com base em questão a respeito da qual não houve controvérsia. E o que eu acho interessante é que, para o processo civil, teses como, por exemplo, o réu se defende apenas de fatos, que é uma tese que eu vejo o pessoal do processo penal repetir, mas isso é incompreensível para um processualista civil. Mas isso é incompreensível para um processualista civil há uns 40 anos. E para o processo penal, as pessoas dizem isso e acham que estão fazendo um processo seguro, um processo garantístico. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se fosse inspirar no processo civil, jamais se diria uma coisa dessa, que eu, com todo respeito, reputo uma interpretação absurda. Absurda.
Então, essa postura de um pouco ressentida, em alguma medida, de que eu não quero saber o que vem de lá, porque o que vem de lá vai piorar. Eu não sei o que se ganha com isso. Eu acho que a gente tem que se preocupar, nós estudiosos temos que nos preocupar em fazer com que os nossas respectivas áreas de atuação sejam processos melhores para as finalidades do processo. Melhores, por exemplo, para poder garantir a proteção do réu contra o poder punitivo do Estado. Acho que esse que é o ponto. Será que o pessoal do processo penal vai ignorar um sistema de precedentes? Vai ignorar que há precedentes em matéria penal e processual penal? E que, portanto, tem que existir mecanismos de superação, de distinção. Porque isso tudo é teoria do precedente, não vai se aplicar ao processo penal? Então, o que se ganha com isso, meu amigo Vinícius? Me diga aí. O que se ganha com isso? Com essa segregação epistemológica? Vamos lá. Eu acho que a gente está girando em torno de uma mesma questão que é muito importante, Fred. Veja só. Quando você fala em melhorar o processo, isso em abstrato a gente não tem nem como discutir. O problema é que muitas vezes essa melhoria do processo vem impregnada no processo do processo civil, vem impregnada com uma perspectiva eficientista. Então, melhorar muitas vezes é visto como chegar logo ao resultado final, que é a decisão. Por isso, o aproveitamento de atos, independentemente de quem os praticou. Por isso, muitas vezes, uma lógica do prejuízo, do aproveitamento porque não houve prejuízo, que gera efeitos danosos no processo penal. Essa lógica, que no processo civil é muito comum, né, de não comprovação do prejuízo, ela vem para o processo penal invertendo um ônus para a defesa que a gente atualmente, eu escrevi há pouco um artigo com a professora Mariana Madeira, a gente atualmente não consegue se desincumbir do ônus porque a gente precisa provar, por exemplo, Fred, que a não concessão do direito de defesa gerou prejuízo, mesmo quando o réu é condenado. E aí a gente chega no Supremo, muitas vezes, e aí o Supremo, como o caso demora a chegar, o Supremo diz, aí agora que condenou, está comprovado de que aquela defesa não era necessária. Estou aqui me referindo a um tema muito específico, que é a defesa do 514, que é uma defesa preliminar, uma defesa antecedente em relação ao recebimento da inicial acusatória. Mas só e que acontece também nos processos, nas ações originárias, já que a gente estava falando do mensalão. Mas só para lhe dizer como esse influxo... Veja, eu concordo em tese com você, mas não posso deixar de registrar que esse influxo do processo civil para o processo penal muitas vezes tem sido direcionado a uma aceleração do rito, atropelando garantias. Agora, é óbvio que eu não tenho como deixar de reconhecer que, por exemplo, eu assisti outro dia a sua live com o Rafael, né, que é também nosso sócio lá do escritório, e aí vocês discutiam, até com a expressão pedante, o document dumping. A gente não, pelo menos, aí eu posso estar desconhecendo aqui a doutrina toda do processual penal, mas a gente não conversa sobre isso aqui. Eu não tenho dúvida que é um debate, aí a gente está falando de epistemologia, de ganhos da ciência, é um debate importante aqui. Ou seja, quando o Ministério Público, quando a parte apresenta uma série de documentos e que não consegue fazer um link entre aquela documentação e as imputações que são feitas ao réu, é importante que isso fique demarcado. Isso prejudica a defesa. Claro. Um debate como esse precisa ser feito aqui também. E aí é uma troca de ganho. Mas quando se a gente analisar, por exemplo, o regramento das provas, a gente está discutindo o regramento das provas no CPP, você sinalizou, para o processo civil, elas são importantes, mas será que o inverso seria verdadeiro? Será que a lógica inversa vai beneficiar ou vai romper com importantes garantias do processo penal? Então, a lógica, para mim, é não trabalhar apenas com o rótulo da melhoria da finalidade, porque muitas vezes a gente pode estar esquecendo elementos essenciais que rompem com a garantia. Agora, você trouxe a ideia do contraditório. É óbvio. E aí, Fred, quando você traz a ideia de que o réu só se defende, que é uma máxima
em, em uma doutrina processual penal que não virou a página, né? Então, que você falou o processo civil há 40 anos já superou isso, a boa doutrina também já superou isso há muito tempo. Agora, a gente tem enfim, a gente tem alguns livros que estão mais conectados com a jurisprudência e uma reprodução dela do que um pensamento mais verticalizado e que aí vão virar essa página e dizer não, o réu não se defende só de fatos. A motivação das decisões, se no processo civil a gente tinha o 489 como uma referência por analogia, agora no processo penal nós temos o 315, parágrafo 2º. Se o precedente no processo civil inspirado em quem mesmo? Inspirado em quem mesmo? Interações entre processos. Pois é, temos de reconhecer. Inclusive, a professora Daniele Galvão, da USP, ela fez uma tese de doutorado na USP, que está aí em vias de publicação, trabalhando com esse tema dos precedentes. E veja, ela ainda não tinha o 315. Ela trabalha com o processo civil e o artigo 3º do Código de Processo Penal, que é essa porta de entrada aí alargada para o processo civil, né? Com todos os debates necessários. Deixa eu falar uma coisa para você que eu esqueci de dizer do impacto do mensalão no CPC. Eu falei do evento das pessoas egregias, falei do impacto reflexo, e tem um que é silencioso e que poucas pessoas sabem, mas eu vou dizer. Se você olhar para o CPC, você vai ver que o artigo 35 do CPC foi vetado. O 35 do CPC foi vetado. Vetado por Dilma. Dilma vetou 8 dispositivos do Código e vetou esse. E esse dispositivo cuida da carta rogatória. É um dispositivo que cuida da carta rogatória, que é um meio de cooperação, internacional. Né? Você sabe por que foi vetado? Veja, ele passou, repare que ele passou nas duas fases das duas casas do Congresso, e ninguém nem glosou, não teve nem destaque para tirar. Surpreendentemente aparece lá um veto de Dilma. Ninguém nem sabe de onde veio, mas eu sei de onde veio. Veja, isso foi em 2015, né? O que é que estava acontecendo no Brasil há um ano, em março de 2015? Tinha um ano, em março de 2015 completava um ano. O que completava um ano? Você que é um processualista penal. O que em março de 2015 completava um ano no Brasil? Eu lembrei. Operação Lava Jato. Ah, sim. Eu pensei que era uma lei. Pensei que você estava invocando uma lei. Operação Lava Jato. Sim. Com milhares de cooperações internacionais, né? Havia uma desconfiança do pessoal que estava à frente da operação, que esse dispositivo poderia comprometer as cooperações internacionais que existiam até então. Por quê? Porque não tínhamos uma lei sobre cooperação internacional. A cooperação internacional era feita a partir de tratados. Não havia uma lei nacional sobre cooperação internacional. E aí aproveitaram o CPC para transformar o CPC nessa lei. Tanto que a parte de cooperação internacional é uma parte que poderia ter sido destacada e ser aprovada numa lei avulsa. Mas foi encartada dentro do CPC. Uma parte que se aplica totalmente ao processo penal, por exemplo. E porque a gente não tem regramento. Não tem nada. Isso. Não existe regramento. Não existe. Existia um projeto de lei só para fazer cooperação internacional, aí aproveitaram o CPC e embutiram nele. E aí o pessoal ficou meio que paranoico, né? Rapaz, agora que vai vir uma regulamentação, pode ser que o pessoal diga que tudo que foi feito até então, em desconformidade com o que está agora, pode cair. E aí seria um problema para a operação. Então, veta. O veto foi esse. As razões ocultas de um veto. Para você ver como são as coisas. Eu sei disso porque realmente eu acompanhei muito de perto os vetos, né? As razões de veto. Eu acompanhei aquele movimento ali de janeiro a março de 2015, que foi o período, né, em que isso se desenvolveu. Agora, eu lhe pergunto, você acha... um outro ponto importante também. No mensalão, um dos temas que se debateu no mensalão foi a coisa julgada parcial penal, né? Possibilidade de
havendo vários capítulos da sentença penal com vários capítulos, e você só poderia impugnar alguns deles, né? Os embargos infringentes na ação penal 470, cabia apenas nos capítulos em que houve divergência com quatro votos, mas os capítulos em que a divergência foi ou não existiu ou foi menor, não caberia embargos infringentes. E aí surgiu a discussão sobre se seria possível haver uma coisa julgada parcial, que no processo civil é tranquilo, mas no processo penal o pessoal não cogitava. E acabou valendo, acho que foi 10-0. O Supremo, por 10-0, entendeu que é possível, até porque não há razão, no meu modo de ver, não há nenhuma razão que impeça essa coisa jogada parcial. E aí foi um impacto do processo civil no processo penal. Agora, vamos lá, quer fazer alguma pergunta para mim? Ou quer que eu continue provocando? Você é meu convidado. Você é meu convidado. Cadeia de custódia da prova. Vocês não têm regramento específico, tem? Não temos e gostamos muito do que vocês trouxeram. Se quiser, a gente empresta. A gente disse isso. Eu e Rafa, e Paula Sarno, nesse livro aqui, a gente abriu um ponto para louvar o CPP. Louvar o CPP. CPP, nos ajude. Nos ajude. Porque o que eu quero, meu amigo, é que o processo civil melhore. E quero que o processo penal melhore também, né? E quando eu falo melhorar, eu acho que há um elemento ideológico aí que fica subentendido. Ou melhor, fica subentendido, não fica... de um modo geral, a galera do processo penal supõe que quem fala numa melhora do processo penal fala em eficiência só. Quer dizer, o elemento da eficiência. De minha parte, quando vocês forem dialogar comigo sobre o processo penal, só questionem o que eu disse. Por favor, não questionem, não falem sobre o que eu não disse, eu não suponho o que eu penso. Acontece isso direto, as pessoas supõem o que eu penso, não tendo eu dito. Mas eu já vi várias gente assim, Fred não disse isso, mas certamente ele pensa assim. Eu falo muito, escrevo muito, então minhas ideias são muito claras. Então, quando eu falo melhorar, é melhorar, inclusive, quanto à posição do réu. Posição de defesa. A qualidade de defesa dele, a possibilidade de ele se manifestar. Me assusta muito, Vinícius. A gente que no processo civil estuda muito imparcialidade, se preocupa muito com imparcialidade, vai buscar soft law para discutir imparcialidade, vai buscar os princípios de Bangalore para falar sobre imparcialidade judicial. No processo civil, vai buscar as regras da IBA, de conflito de interesse na arbitragem, para poder aplicar no processo civil. E eu vejo isso muito pouco discutido no processo penal. Muito pouco discutido. Muito pouco discutido. Inclusive, situações muito conhecidas de possível parcialidade do órgão julgador, não houve manifestação dos garantistas penais no sentido de que, porque como era uma parcialidade do jogador em favor do réu, aí houve o silêncio. Aí não se fala. Fica em silêncio. Eu acho estranho isso. Eu acho que é possível, por exemplo, por que não se interpreta extensivamente as hipóteses de impedimento e suspeição? Uma coisa que avançou muito no processo civil. Mas isso não se fala lá. Vamos lá, Fred. Eu acho assim, a gente primeiro tem que discutir, e acho que isso é essencial, por que o processo penal não avança, né? Então, se a gente discute, primeiro a gente tem isso, a gente está cansado de dizer, praticamente um lugar comum. A gente, toda vez que vai falar do processo penal, a gente tem que lembrar que o Código tem uma inspiração fascista, que foi recebido no Brasil, foi criado no Brasil a partir, ou num contexto ditatorial, mas é curioso, entre todas as aspas, que de lá para cá, esse Código de Processo Penal não tenha avançado em termos de uma reforma estrutural. Tem um artigo primoroso da professora Carolina Peixoto e do professor Antônio Vieira, em que eles trabalham as reformas do processo penal e eles vão explorar, ele e ela, vão trabalhar exatamente com a colcha de retalhos que é. Nós, quando temos agora o pacote anticrime, que promove alterações densas, profundas, que assim, tem um potencial reestruturante,
Você vai ter, e aí, já que você trouxe os seus livros, Fred, eu também vou fazer merchan do meu, Claro, passa mas, aí, velho. mas aqui eu discuto, óbvio que essa obra é uma obra mais de atualização, então um trabalho breve, mas eu discuto aqui, invoco o professor Saulo Matos para falar do princípio e Meu aluno. da estrutura acusatória. Exato. E hoje uma referência, além de ser É. um grande irmão. Mas a gente discute como é que você tem um pacote que declara estrutura acusatória e mantém dispositivos que são completamente incompatíveis com essa própria estrutura acusatória. Então, depois dessa declaração, fora, se a gente analisar institucionalmente, talvez nós não estejamos maduros para esses avanços que nós, de um processo penal crítico, desejamos. Porque se o STF, com todas as venhas, mas se o STF, ante uma norma que é declaratória, ele se posiciona, num primeiro momento, suspendendo a eficácia, a gente está num ambiente institucional que ainda não está deixando ou conferindo uma certa liberdade para esse avanço. Nós temos, portanto, uma norma antiga em um ambiente que puxa esse freio de mão e não nos permite avançar. Então, você tem essa norma que declara estrutura acusatória e você tem o mesmo artigo 156, inciso 1, que permite que o juiz de ofício, antes de iniciar a ação penal, determine a produção antecipada de provas. E aí, só para fazer um parênteses, produção antecipada de provas, que é mais uma interação. Nós temos no artigo 225 e 366 a ideia da possibilidade, melhor dizendo, de uma produção antecipada, mas não temos regramento. Temos que buscar lá, salvo engano, um 381 do CPC. Fica à vontade, a casa é sua. A casa é sua. Agora me diga uma coisa, Eu vejo o pessoal falar muito assim, nós do processo penal crítico. O que é ser um processualista crítico? Você acha que eu sou um processualista civil crítico? Acho. O que é ser crítico? Aí a gente pode ir para a filosofia, não, pode simplificar. Vamos fazer uma coisa. Noite. Não, é uma coisa bem mais simples. Você chama de crítico que tipo de abordagem? A abordagem que está diretamente conectada com a matriz constitucional e convencional, pensando hierarquicamente nesse plano, né? Vamos trabalhar aqui com aquela ideia de pirâmide, apesar das limitações dela, mas pensando que esses planos constitucional e convencional se espraiam para o ordenamento. Óbvio que quando as convenções contradizem aquilo que a Constituição prevê, aí a gente vai adotar por que isso a Constituição. Crítico? Por que isso é crítico? Isso é crítico porque nós temos um Código de Processo Penal que tem diversos dispositivos que não estão alinhados com a Constituição e nós temos uma doutrina processual penal que adota integralmente essas normas. Eu reputo que essa doutrina não é crítica, porque está adotando e utilizando e aplicando as normas processuais penais a partir daquilo que são, sem fazer uma reflexão constitucionalizante. Então, crítico para você é o sujeito que, quando vai examinar uma lei, parte da premissa de que a lei tem que estar em conformidade com a Constituição e, portanto, tem que ser... Isso é ser crítico? Aqui, para a gente, sim. Pô, que loucura. Eu acho isso loucura. Quer dizer, loucura em que sentido? Isso é dogmática elementar. Isso é um dogmática elementar. Mas, Fred, veja só, eu lhe convido a passar uma semana aqui no processo penal para você ver o que é que a gente está discutindo. Então a gente está nesse ponto, Fred. A gente está nesse ponto. Mas é dogmática elementar. Para mim, doutrina crítica é a doutrina que parte da premissa de que as coisas podem ser diferentes do que são. Ou seja, a doutrina que fica o tempo todo testando as suas razões. Isso é doutrina crítica para mim. Inclusive a autocrítica, né? Com a doutrina crítica que não seja autocrítica, não é crítica. Sim. Então, é você ficar o tempo todo se testando as suas razões e vendo até onde vai. É uma doutrina, por definição, não dogmática. Não dogmática. Quando você diz assim, o crítico para mim é o processualista penal que relaciona as leis processuais penais com as convenções internacionais e a Constituição, isso é dogmática elementar. Simplesmente é dogmática elementar. Sim, se a gente levar para esse campo filosófico, a ideia, o adjetivo não é estritamente aplicável, mas eu estou lhe trazendo a dinâmica do que a gente vive
aqui no âmbito da trincheira do processo penal. A gente está dialogando ainda a esse ponto. Eu faria até referência a um querido amigo, o juiz no Rio de Janeiro, André Nicoliti, que ele disse, olha, eu agora sou conservador. Aí todo mundo estranhou. Estou aqui até com o livro dele também, o querido amigo, André Nicoliti. E aí ele disse, olha, eu agora sou um dos melhores livros, se não o melhor de processo penal, manuais. Eu agora sou conservador. E todo mundo disse, ele não, porque veja, se tem lá no artigo 212 que o juiz faz perguntas ao fim e não estão adotando nem isso, eu agora sou um conservador, eu quero só o 212, eu não quero nem discutir Constituição, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, eu estou partindo só por aí. Mas vamos avançar. E negócios jurídicos processuais? Processo penal, cabe? Porra, veja, vocês fizeram uma coisa que nem o CPC fez. Vocês, assim, do mundo do processo penal, fizeram uma coisa que nem o CPC fez. Se você abrir o CPC, você não vai ver a palavra a expressão negócio processual. Essa expressão não existe no CPC. É uma expressão doutrinária. A lei de organizações criminosas, ao disciplinar a colaboração premiada, após o pacote anticrime, diz expressamente a colaboração premiada é um negócio processual. Então, para mim é evidente. O que eu acho que a gente não deveria nem discutir se cabe. A gente tem que discutir quais são os espaços de negociação processual penal. Aí sim, aí eu acho que é um grande tema. Inclusive, vou participar de uma banca de Caio Ita. Caio Ita. Deve estar por aí. Dia 4 de maio. Vai trabalhar com isso. Os espaços de negociação, de autorregramento no âmbito do processo penal. Que me parece mas eu não tenho um repertório para poder dizer para você quais são eles. Mas eu parto da premissa de que existem. É um debate relativamente recente. Eu tenho um caso interessante, até quem me trouxe ele foi Luizinho, e lá do escritório também, de uma situação, Fred, em que os autos eram físicos, o prazo era prazo de alegações finais, que é um prazo miserável de 5 dias, autos físicos, e os réus deveriam apresentar as suas alegações num prazo comum. Só que, como acessariam aqueles autos, tinha inclusive CD na época e mídias para fazer em 5 dias, acho que eram 4 réus ou mais, o juízo, para não dizer se foi juiz ou juíza, o juízo chamou os advogados e advogadas e fizeram um calendário de apresentação das alegações finais, concedendo um prazo alargado. Além desse prazo alargado, prevendo expressamente que todos apresentariam ao final para evitar que, havendo teses colidentes, um pudesse fazer imputação ao outro sem que o outro pudesse se defender, então apresentariam todos ao final, e com isso se alargou a possibilidade defensiva. O prazo que era de 5 dias, se eu não me engano, foi para 15, com a possibilidade de consulta dos autos por todo mundo e apresentação da defesa final. Negócio jurídico processual, me parece. Lindo, coisa linda. O rótulo é esse, ampliando o direito de defesa. A gente sempre vai ter uma preocupação que são, e aí trabalhar com os limites, nós não podemos pensar o processo penal, Fred, e aí a gente já está quase no final, é bom trazer isso, nós não podemos pensar o processo penal a partir de mensalão, lava-jato. Processo penal é essencialmente aquilo que encarcera majoritariamente pessoas negras, um encarceramento absurdo em termos percentuais de crescimento de mulheres e por tráfico de drogas, por crimes patrimoniais. O dia a dia do processo penal é esse. Quando a gente discutir isso, pensar processo penal tem que alcançar essa dimensão. Eu via até um evento, não vou me lembrar qual, Fred, que você discutia os poderes instrutórios do juízo. Processo civil. Você estava falando lá no processo civil. E você sustentava a necessidade de adequar aqueles poderes. Quando você falou aquilo, eu disse, tá aí. A gente não pode raciocinar
óbvio, ali aquilo reforçou um pensamento que eu já tinha, de que a gente não pode pensar processo penal como as matérias dos jornais vão aí trazendo. A gente tem um outro processo penal que, inclusive, antes da Lava Jato, antes do Mensalão, já tinha práticas que eram muito duras, para dizer o mínimo, e que eram, aí, aquela ideia que eu falei no começo do nosso bate-papo, um instrumento de exercício, e aqui eu uso uma carga, de certa forma, pejorativa, um instrumento de exercício do poder punitivo, como uma forma de realmente massacrar determinados grupos. Aí o processo civil se afasta bastante, porque nós não vamos ter esse resultado tão impactante, impacta no corpo, na vida, na subjetividade. Concordo. São pessoas encarceradas, famílias encarceradas, o processo penal vai ter esse resultado. E eu sei que você não ignora isso, mas é indispensável quando a gente discute, né, por exemplo, falar em negócio jurídico processual penal, ótimo, importante, acho que viável. Mas quando é mesmo que haverá condição do réu, pensando nesses réus, de fazer um negócio jurídico processual? Quando a gente trabalha com esses instrumentos mais recentes, a NPP, eu não vou nem falar da transação penal, dos instrumentos da lei dos juizados, porque eles são mais simplórios e repercutem de uma forma também mais suave. Embora seja também sanção penal quando avança, embora também vá infligir algum sofrimento, mas o ANPP, que trabalha com um patamar de pena, de sanção maior, e que exige a confissão, recomendo aí, novamente falo de Saulo Matos aqui, um artigo dele no boletim do IBADPP, fantástico, em que se exige, o professor Rômulo Moreira também vai trabalhar, o ANPP exige a confissão, veja que é um acordo de não persecução penal, mas que exige que o futuro ou possível acusado reconheça de forma circunstanciada a culpa dele em relação àquele fato que está sendo objeto de negociação. E aí, quando você trabalha isso num processo penal pauperizado, né, que atinge uma massa de pessoas já vulnerabilizadas historicamente, esse processo penal vai trabalhar com um âmbito de negociação que é muito diferente desse creme de la creme, do colarinho branco, que aí, enfim, uma área que a gente estuda, mas a gente precisa discutir essas diversidades, né, de processos penais. Eu concordo totalmente e digo mais. O CPC, o maldito CPC, quando previu os negócios processuais, no parágrafo único do 190, usa o termo vulnerabilidade como hipótese de nulidade do negócio. Inclusive, é a primeira vez que se usa o termo vulnerabilidade numa legislação processual, o termo vulnerabilidade. E se disse lá, se o negócio for celebrado e manifesta vulnerabilidade, ele é nulo. Claro que essa é a preocupação. O processo civil não é uma terra em que não se preocupa Sim. com a condição do réu. Lá tem curador especial. Sim. Curador especial para o réu revel. Eu nem sei se isso tem no CPI. Às vezes eu tive essa dúvida. Se o réu revel citado, revel citado no processo penal, tem curador especial? Não. Defensoria ou um defensor dativo vai... Mas é o curador, então. Ele vai fazer a defesa. Vai ter que se nomear um defensor para ele? Defensor, sim. Defensor. Tem que nomear, defensor. Né? Tem que nomear. Veja, você tem duas hipóteses. Se o réu não é localizado, você publica edital, se não comparece, suspende. Suspende o processo, suspende a prescrição. Previsão legal expressa. Na citação por hora certa, aí eu entendo que ele está fugindo, outra interação, né? Mas, aí com a remissão expressa, citação por hora certa, aí a gente vai ter uma hipótese em que o processo segue. Mas segue, não tem a figura do curador. Aí a defensoria, no geral, é quem assume e o processo segue com a defesa. Sem defesa, naturalmente, não vai existir essa possibilidade. Massa, massa. Quer ver uma coisa que o processo penal tem ajudado muito? A percepção de que o interrogatório é um ato de defesa. Isso tem impactado muito no processo civil. Muito no processo civil. Hoje se fala muito de que o depoimento pessoal é uma prova de quem depõe. Isso não era assim. Isso foi um influxo do processo penal e eu acho que tem toda a razão. Eu acho que isso realmente tem toda a razão. Uma coisa, inclusive, que eu passei a defender a partir de considerações dos processualistas penais. Mas é uma pena que a gente está terminando... Mesmo fora da improbidade, Fred? Não, mesmo fora da improbidade? Mesmo fora da improbidade.
Pela improbidade, eu sei que já é uma questão muito cara para quem está no dia a dia, caso. porque é um processo sancionador, mas que regido pelo processo civil, de forma eminentemente. Não, nem é. De um modo geral, as pessoas, porque a lei de improbidade é muito lacunosa em várias coisas. Então, normalmente, quando se vai buscar um preenchimento de uma lacuna, se busca no CPT. Sim. Normalmente se busca. Mas direito ao silêncio, tem? O Código de Processo tem direito ao silêncio, garantido expressamente. Então, direito ao silêncio é uma coisa generalizada. Qualquer fato, eu posso me silenciar sobre qualquer fato que possa gerar contra mim ação penal, né? Ou o fato seja torpe, ou o fato afete membros de minha família. O direito ao silêncio no processo civil, inclusive, ele é muito bem estruturado. É um tema, inclusive, que eu gosto bastante e que a origem no processo penal ajuda muito a compreender o direito ao silêncio no processo civil. Ora, está acabando aqui, eu queria, para encerrar, que você fizesse suas últimas considerações, agradecendo mais uma vez, foi sensacional, né? Um diálogo ótimo, você é um monstro. E eu fico só observando o processo penal, eu fico curioso, perturbando vocês, assim, provocando, para que vocês pensem junto comigo e me ensinem para ver se um dia eu passo a gostar de processo penal. Ou melhor, gostar eu gosto, passo a compreender processo penal melhor do que eu compreendo hoje. Vinícius, obrigado, a palavra é sua. Não, eu que agradeço. Só para explicar para quem chegou depois, a gente precisou fazer esse remanejamento aí do horário, por conta da agenda. Quem acha que não se advoga sexta-feira à noite, é o Fred tem despacho daqui a pouco, logo depois da live, então a gente precisou fazer um segundo ajuste no horário, mas agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui, muitas pessoas queridas passando aqui nos comentários, não deu para referenciá-las, mas muito feliz. Lembrar que marca também a minha aproximação agora por inteiro, integrando o escritório, o DSR, liderando a área penal empresarial, e muito feliz por poder debater. Eu acho, Fred, que a gente poderia... Não é uma proposta não, porque você já tem sua agenda cheia, mas a gente, dessa live aqui, vários temas são temas que cabem em outros momentos, em outras discussões, inclusive com outros processualistas penais, porque eu acho que tem muito pano para manga, e esse espaço é um espaço reduzido, a ideia foi aqui trocar algumas ideias, mas há outras tantas questões para aprofundarmos, para avançarmos de maneira crítica ou dogmática séria, se a gente preferir chamar assim. É uma dogmática responsável, mas eu fico muito feliz. Foi uma honra. Você, Fred, foi e segue sendo um professor, e é muito bom estar aqui nesse debate de igual para igual, trocando ideias e pensando o processo penal para que ele melhore, com todos os cuidados, as restrições e as preocupações daquilo que são os princípios e garantias do processo penal, que eu sei que você reconhece. Foi, muito, é isso. Um beijo, seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado. Aquele abraço, pessoal. Boa noite, bom fim de semana.